E vamos nós, né? A turma do Flamengo já está mais tranquila aí? Já, né? Vamos nós. Nós vamos dar sequência à carta de Pedro. E hoje nós vamos para 1 Pedro, no capítulo 4. Vamos ver se eu consigo aqui. Primeira Pedro, no capítulo 4, a minha versão é NVI. E assim está escrito: a gente parte para um tema hoje. Eu não estou conseguindo. Vamos ver aqui. Bom, tá aí. Conseguimos. A intenção é que você perceba, que você absorva e que você viva como vencedor. Esse é o tema que nós trazemos na noite de hoje, através da palavra, dos escritos do apóstolo, e que nós cremos em Cristo Jesus, que vai alicerçar e edificar muito a sua vida essa noite. Viver como vencedor é o que nós almejamos, é o que nós buscamos, é o que nós procuramos. 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao 19, assim está escrito: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou quando se intromete em negócios alheios. Veja, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém? Vamos orar? Deus, a sua infinita misericórdia, por nossa necessidade, total dependência do Teu Espírito em nós, que o Senhor nos ilumine, nos conduza, nos dê discernimento e entendimento, para que a Tua palavra seja absorvida pelo mais íntimo do nosso coração, Senhor. Que onde quer que ela chegue, alcance e transforme vidas, Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Certa vez, eu ouvi de um esportista, e é corriqueiro às vezes a gente ouvir muito isso, mas especificamente eu ouvi de um esportista quando ele diz assim: chegar ao topo é fácil, difícil é se manter lá. E a partir do momento em que eu prestei atenção nesse dito, eu fiquei pensando
me refletindo e analisando essa frase, e percebi que ela tinha tudo a ver, ela tem tudo a ver, ela faz muito sentido em todos os aspectos da minha vida e com certeza da sua vida também. Conquistar não é tão difícil. O difícil é manter a conquista. Ser um vencedor em Deus não é difícil, mas permanecer vencedor exige um pouco mais de sacrifício, de esforço. Você já percebeu? Eu e você, nós nos acomodamos de forma muito fácil, muito rapidamente, nós nos acomodamos e achamos que está tudo resolvido. Eu sou de Cristo, eu estou em Cristo, acabaram as minhas lutas, eu sou mais que vencedor em Cristo. Pois bem, não é bem assim que a Bíblia nos ensina. Eu percebo que é exatamente ao contrário. E é pelo fato de ter alcançado, não é pelo fato de ter alcançado o topo, de ter sido conquistado por Cristo, ou conquistado a Cristo, que você está salvo de lutas, de problemas. Pelo contrário, quanto mais perto, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca Jesus, maiores as lutas, maiores as confusões, maiores os problemas, maiores as perseguições. Quanto mais você busca a Deus, mais problemas surgem, mais dificuldades. E nós precisamos estar preparados para que nós possamos viver no topo. Nós ouvimos ontem, durante o decorrer dos sermões, acerca de estarmos firmes, que nós precisamos nos preparar para as lutas. Ninguém se prepara para facilidade, e não tem vitória se não houver luta. Nós precisamos nos preparar para vivermos no topo, para vivermos sempre como um vencedor. Para isso nós precisamos preparar-nos. E aqui, nesse texto, Pedro nos traz dicas valiosíssimas, preciosas. E em nome de Jesus, me permita repassar para você esta noite. A primeira delas é que você não pode se surpreender com o que você está passando. Não se surpreenda com o sofrimento. Versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Quem nunca? Por que comigo? Por que eu? Com muita surpresa, né? Por que está acontecendo? Nós aprendemos aqui algumas verdades, e uma delas é a compatibilidade do sofrimento com a vida cristã. Para cristão, não tem moleza, não tem vida fácil, tem lutas, e não são poucas. Nós podemos estranhar o sofrimento como se o mesmo fosse, nós não podemos fazer isso, estranhar o sofrimento como se o mesmo fosse incompatível com a nossa vida. Veja, nós temos que estar preparados, nós temos que estar posicionados, pois cedo ou tarde provações vão chegar. E quem não se prepara para enfrentá-las, morre, cai, fica. É preciso estar preparado. E isso é certo, meus amigos. É certo que elas vão chegar, se já não estão aí. Mas elas chegam. E se o mundo, pensa você, se o mundo perseguiu a Jesus, perseguirá a nós também. Entenda uma coisa, igreja, você, entenda uma coisa, você não se torna fiel
por ser perseguido. Você não se torna fiel por ser perseguido, mas você é perseguido porque você é fiel. Olha o que Paulo diz lá em 2 Timóteo, versículo 3:2, ele diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O apóstolo João ainda é mais enfático ainda, lá em João 3,13, ele diz assim: irmãos, não se admirem se o mundo te odeia. Não fique admirado com isso. Isso é normal. Paulo vem mais categórico ainda, lá em Atos, na parte B do versículo 22, quando ele afirma, ele diz: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E Jesus, o nosso grande mestre, o nosso Senhor, ele claramente deixou o ensino dito: meu filho, neste mundo você terá aflição, contudo, tenha ânimo, anima-te, porque eu venci o mundo. A outra verdade aqui, nesse versículo 12, nessa parte B, é que o sofrimento, ele ensina. O sofrimento, ele é pedagógico. Ele vem para nos provar, não para nos destruir. Ele vem para mostrar quem você é. Ele vem para tirar máscaras. Ele vem para ser prova. O fogo ardente é o fogo da fornalha. É onde o metal é purificado. Se quer limpar alguma coisa, não tem coisa melhor do que uma fornalha. O fogo só destrói a escória, enquanto ele limpa o metal. Provações é para provar que metal você é. Aquele que se limpa e permanece, ou aquele que simplesmente se derrete porque não tem consistência nenhuma. No Antigo Testamento, isso se aplica a um forno para fundição de metais, né? Onde o metal era purificado ali, era uma fundição de minério, no qual era derretido o metal para ser limpo de elementos estranhos. Lá no Salmo 66, olha o que nós encontramos: pois tu, ó Deus, nos submetestes à prova, que nos refinastes como a prata. Gente, Satanás quis destruir Jó com sofrimento. Deus quis revelar a Jó sua soberania. Sabe o que mais? Satanás quis esbofetear o apóstolo Paulo com espinho na carne. Mas Deus quis quebrantá-lo para que ele não se ensoberbecesse. Para que ele não ficasse orgulhoso demais. A palavra travou aqui. Deus passa você num crivo para limpá-lo, não para destruí-lo. Você precisa entender isso. O diabo tenta, Deus prova. O diabo tenta para nos destruir, Deus nos prova para nos purificar. É isto. Você deve entender uma coisa: que Deus deseja separar a verdadeira fé daquela que é mera imitação. E Ele usa o instrumento do sofrimento para alcançar esse propósito. A ferramenta que Deus usa é o sofrimento. Aos olhos de muitos, muito mal entendido. Portanto, meus irmãos, meus queridos, meus amados, eu quero dizer algo extremamente importante a você: prepare-se, porque as adversidades nem começaram ainda, e ela virá. E isto é um aviso não para que você tema, mas para que você se prepare,
porque você é um vencedor em Cristo. O verso 12 já deixa claro que o fogo ou a adversidade não é algo incomum, extraordinário, mas é sim algo normal, é algo muito corriqueiro. Preste atenção no verso. A vida é feita de lutas, a vida é feita de dificuldades, de problemas. Jesus mesmo afirma dizendo que no mundo nós teríamos aflições. Se há algo que pode te tranquilizar, é ter a ciência daquilo que pode acontecer, é você estar preparado para aquilo que pode te alcançar. Isso pode te tranquilizar, esse é o preparo. Eu sei que haverá lutas. Você sabe que vai haver lutas, que elas não são poucas, então esteja preparado para elas. É muito difícil, eu não consigo. Consegue. Basta olhar para o alto e deixar de olhar para você mesmo. Entenda, mesmo estando em Cristo, nós não estamos isentos de dificuldades. Pelo contrário, as dificuldades, elas irão te provar para que você se torne melhor do que você é hoje. Nós só aprendemos com lutas. Nós só nos levantamos e tentamos alcançar quando nos falta. Não esqueça que a vida é feita de lutas. E enquanto você estiver aqui, elas estarão também. Uma segunda dica, aqui no versículo 13 e 14, é algo que talvez a nossa compreensão não seja para nós tão fácil absorver e entender, porque nós precisamos estar alegres no sofrimento. Nós precisamos ser felizes sofrendo. Parece que é contraditório, que é estranho, mas lembra que eu disse que é corriqueira, coisa normal? É isso mesmo. Alegre-se no sofrimento. Alegre-se. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Vocês entenderam qual é o sofrimento? Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Diante da adversidade, eu tenho que me alegrar. Isto é muito difícil. Quem é que solta risinhos em meio à dor? As lutas. É muito complicado, é verdade. Quem é que gosta de sofrer? Creio que ninguém, né? Como então nós podemos nos alegrar em meio às adversidades? Como? Eu entendo que para que essa alegria me alcance, eu preciso ter um olhar pela perspectiva correta de que é nessas dificuldades que eu estou enfrentando, eu preciso ter um olhar de uma perspectiva que é nessas dificuldades que Deus vai agir na minha vida, que Deus está agindo. Porque é através das adversidades que Deus vai demonstrar a sua glória e me fará vencedor. Eu preciso trazer isso sempre à mente, de uma forma bastante clara, porque não é possível ser vencedor sem luta. Não é possível conquistar algo sem não travar uma batalha por. A luta é necessária para que eu e você, para que nós venhamos a obter a vitória.
É através da luta que eu e você, que nós vamos encontrar a alegria. Então alegre-se desde já, pois Deus está agindo com você, com as suas lutas. Alegre-se porque Deus sabe da sua enfermidade, sabe do teu desemprego, sabe do desnível do seu casamento. Alegre-se. Esteja preparado para enfrentar todas essas dificuldades. Jesus ensinou no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, quando os insultarem por minha causa, quando os perseguirem por minha causa, e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Jesus diz: alegre-se, fiquem alegres, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, assim irão perseguir vocês hoje. Então esteja alegre. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que, em meio a grandes perseguições, a grandes calúnias, a grandes lutas, a grandes sofrimentos, em meio a grandes sofrimentos, demonstraram alegria. Filipenses capítulo 1, versículo 12, Paulo, apesar dos problemas, demonstrou alegria. No mesmo capítulo de Filipenses, no versículo 15 ao 17, o mesmo apóstolo demonstrou alegria, apesar de estar sendo difamado de todas as formas. E tem mais, Paulo também demonstra alegria, apesar da morte, lá em 2 Timóteo, alegre por morrer por uma causa, porque esta causa lhe traria vida, e a vida é em abundância. Paulo, mesmo preso, cantou na prisão. É algo que para a mente humana, e a própria Bíblia diz que as coisas de Deus para o homem pode ser meio estranho, meio confuso, né? Mas é algo que a mente humana não quer perceber, não é porque não pode perceber. Nós nos acostumamos a reclamar demais, a murmurar demais, a achar que nós merecemos mais. E não é bem essa visão, essa perspectiva de visão que nós temos que ter. O apóstolo aqui se alegrava no sofrimento, porque ele entendia que as coisas espirituais estão acima das materiais. E como nós vivemos hoje? Damos muito mais valor às coisas materiais do que às espirituais. Nós queremos ter, mas não queremos ser. Ontem eu ouvi aqui, e não doeu, não foi a minha orelha não, foi o meu coração, de ser tão negligente ao servir a Deus. Porque eu quero que aconteça tudo, mas eu não participo de nada. Eu não me empenho a nada. Eu só sei reclamar daquilo que eu não estou fazendo. Paulo se alegrava porque sabia que Deus estava no controle de todas as situações. Ele escreve isso aos Romanos lá no capítulo 8. Tudo está no controle de Deus. Não há luta que Ele não saiba. Não há uma lágrima sequer que Ele não perceba. Tiago diz que nós devemos ter motivo de toda alegria ao passarmos por diversas provações. Nós temos que ter motivo de estarmos alegres, porque nós estamos enfrentando dificuldades. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nunca tinha vivido dias de tanto aprendizado como em meio a essa pandemia. De tantos abraços que eu poderia ter dado e não dei, e agora quero e não posso.
de tantas vezes que eu podia ter chego aos lugares e não me dispus a ir. E agora preciso ir e não tenho como. O que será que Deus está dizendo para nós? O que Deus está ensinando para nós? A estarmos sentados, acomodados? Ou para nós nos levantarmos e ir à luta? Você não foi chamado para estar sentado aí. Pedro fala sobre uma alegria indizível, cheia de glória, ainda que atacado pelo sofrimento. É essa alegria que Pedro relata. São essas as dicas que o apóstolo traz para mim e para você aqui. Aqui no versículo 13, há 3 importantes pontos que se destacam. E um deles é para que o cristão, para o cristão, o sofrimento tem que significar partilhar das suas aflições passadas. Como é que é isso? Não somos coparticipantes do sofrimento vicário de Cristo. Este foi o único. Mas quando sofremos hoje, é da mesma forma que Cristo sofreu. Você vai entender. Com o mesmo propósito que Ele sofreu. Os apóstolos, eles consideram um privilégio sofrer por amor a Cristo. Isso está lá em Atos, no capítulo 5. Os apóstolos, eles consideram um privilégio sofrer por amor a Cristo. Paulo diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Os sofrimentos de Cristo não estão incompletos até que nós, os cristãos, também tenhamos sofrido. O sacrifício expiatório de Cristo é completo e nossa participação em seus sofrimentos não tem nada a ver com este sacrifício. Cristo, porém, se identifica com o seu povo, com os seus. E quando este sofre por sua causa, ele também sofre. Então não pense que você está sofrendo sozinho. Quando ensinam, quando pregam o Evangelho, quando levam a palavra, quando testemunham sobre Jesus, quando encontram aflições por amor a Ele, quando você passa por isso, você percebe isso, você vive isso, você está participando dos sofrimentos dEle. Outra verdade que há aqui, outro ponto extremamente importante, é que para o cristão o sofrimento significa comunhão com Cristo no presente. Não é hoje, é agora, é nesse momento. Não foi ontem, não é amanhã, é agora. Cristo está conosco na fornalha da aflição. Ele é o 4º homem que passeia em meio ao fogo. Ele nos livra da morte. Fato. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que você precisa entender é que para todo cristão, o sofrimento significa partilhar da sua glória futura. E quando eu digo da sua glória, eu não estou dizendo da sua, estou dizendo a dele, que é futuro para você, através da glória dele. Olha, Deus não apenas substituiu o sofrimento pela glória, Ele transforma o sofrimento em glória. Expert em fazer isso. O único que pode fazer isso. É como uma mulher que sofre para dar à luz. Seu sofrimento é transformado na alegria de trazer ao mundo uma vida linda. Eu não sei, mas vocês, mamães, eu acho que vocês podem entender bem mais profundamente isso. Que aquela dor cessou quando os seus olhos contemplou a beleza de uma vida.
Evangelho de João, capítulo 16, né? Você deve olhar para o sofrimento, esse sofrimento presente, pela ótica da glória futura. Esse caminho é estreito. Esse caminho que nós escolhemos, ele tem espinhos. A cruz, a dor. É fácil não. Mas considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós é revelada. Olha o que Paulo escreve aos Romanos. Quer mais? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. É o escrito do apóstolo ao povo de Corinto. Paulo ainda escreve lá em Romanos 8: se com ele sofremos, olha isso, que profundidade. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então se alegre em sofrer. No céu, nossas lágrimas serão enxugadas, nossa dor passará. Não haverá luto, não haverá pranto, nem dor. Apocalipse 21, né? Não haverá. E esta é a grande esperança que nós temos como cristão, porque o céu explicará para todos nós o mistério do sofrimento. No versículo 14, a gente pode extrair que nós somos bem-aventurados pelo sofrer por Cristo. O sofrimento destacado aqui não é físico, mas verbal. Ao lidar com lutas, com sofrimentos, com amarguras, quando você lida com esse sofrimento, essas lutas sem amargura, sem murmuração e sem revolta, você é submetido a estar mais perto de Deus. Porque o Espírito da glória, diz a palavra, repousa em você. E isso promove a glória do Senhor. Quando você, ao enfrentar as suas lutas, ao enfrentar as suas guerras, sem murmurar, sem reclamar, sem achar que você é o coitadinho, isso promove a glória de Deus. E Ele te traz e te faz ser realmente um vencedor. É sábio dizer que o Espírito Santo habita no verdadeiro Filho de Deus, mas descansa de forma muito especial sobre aqueles que, de forma inteira, consagram sua vida a Cristo. Se você não procurar entregar, consagrar, ser santo, ser separado, talvez você possa ficar na luta. Porque eu repito, é sábio dizer que o Espírito Santo habita no verdadeiro Filho de Deus. Mas é mais profundo e mais, eu diria, mais certo, que de uma forma muito especial, esse Espírito repousa sobre aqueles que consagram a sua vida a Ele. O mesmo Senhor blasfemado pelos perseguidores é glorificado pelos cristãos sofredores. Quando o povo de Deus canta no sofrimento, a glória de Deus se manifesta. Paulo, quando cantou naquela prisão, o que foi que aconteceu? O povo de Judá enfrentou os exércitos de Edom, de Amon e Moabe, cantando. Lá em 2 Crônicas,
E o que aconteceu? Sabe, o apóstolo, ele enfrenta, os apóstolos, de uma maneira quase que unânime, né? Enfrentaram a fúria do sinédrio, os açoites, as prisões, alegrando-se. A causa é nobre, é única, é a única. Paulo enfrentou a prisão romana cantando. José do Egito, 13 anos de uma amarga injustiça, até ser colocado no trono mais poderoso do império do mundo. Davi suporta a fúria insana de Saul, a perseguição implacável de Saul, antes de ser proclamado rei de Israel. Ninguém conquistou nada sem antes não passar por lutas, por grandes batalhas. Esses homens aqui viveram como vencedores em todos os momentos. E foi em meio a grandes batalhas, a grandes sofrimentos, que eles alcançaram. E por quê? Porque viveram como vencedor, sem murmurar, sem reclamar, alegrando-se, porque sabia que Deus está e estava no controle. A gente precisa trazer e avaliar acerca de sofrimento. É uma terceira dica. Avalie o sofrimento. Avaliar nosso sofrimento. Capítulo 4, versículo 15 ao 18. Nem todo sofrimento é da vontade de Deus. Está no versículo 19. Bom, e nem todo sofrimento glorifica a Deus. Está no versículo 16. E mais, olha o versículo 15. Há sofrimentos provocados por você mesmo, pelo próprio homem. O cristão não pode ser um provocador de problemas. Ele respeita a vida alheia. Essa tem que ser a conduta cristã. Ele respeita os bens alheios. Ele honra a privacidade. No mesmo versículo 15, nós precisamos nos perguntar: por que eu estou sofrendo? No versículo 16, eu estou envergonhando ou glorificando a Deus com o meu sofrimento? Estou procurando ganhar os perdidos, mesmo cruzando vales de sofrimento, ou não estou enxergando o meu próximo na sua necessidade, por causa do meu sofrimento? A gente dá uma passeada nesses versículos do 15 ao 18 aqui, e é uma sabatina pesada, que você precisa encontrar as suas respostas. Pedro nos orienta dizendo que para não sofrermos como alguém que faz algo errado. Ou seja, ele está dizendo que nós temos muitas adversidades, cuja origem é culpa nossa mesmo. Meu amigo, minha amiga, nós nos intrometemos em coisas e lugares que não somos chamados. Nós gastamos aquilo que não temos para comprar o que não precisamos. E fazemos para impressionar a quem nem conhecemos. E depois vamos colocar a culpa em alguém. Sofra por aquilo que vale a pena. Por Cristo e por ser cristão. Porque essa luta, esta dignifica você. Nenhuma outra fará. Olha o versículo 16. A questão não é o sofrimento.
mas o motivo desse sofrer. Não é? Dá para perceber aí? Está com a bibliazinha aí, vendo aí? Está aí na sua mão. A questão aqui não é o sofrimento, mas o motivo dele. Não há nenhuma vantagem se a causa do sofrimento provém de palavras ou ações erradas. Não tem vantagem nisso. A palavra cristão é interessante, ela só aparece no Novo Testamento 3 vezes. Não sei se você já teve curiosidade para isso. Aparece uma vez em Atos, não me lembro em que capítulo, mas acho que entre o 10 ou 11, não tenho certeza. Mas aqui em 1 Pedro, aparece novamente. Em Atos, ela aparece 2 vezes, a palavra cristão, e em 1 Pedro, 1 vez. Ela só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Pedro, por medo de sofrer, 1 Pedro 4,16, por medo de sofrer e por vergonha de Jesus, negou a ele 3 vezes. Agora, esse mesmo apóstolo que negou Jesus 3 vezes, por vergonha e por medo de sofrer, agora ele insta a mim e a você, ouvintes, leitores, a glorificarem a Deus no nosso sofrimento. Mas ele, por medo de sofrer antes, ele negou ao mestre 3 vezes. E agora ele diz assim: olha, segura a barra aí, fique alegre aí, porque sofrer é bom. Ele aprendeu. E você acha que o aprendizado de Pedro foi fácil? Versículo 17 e 18. Aqui vem nos ensinando sobre o juízo de Deus. Nós falamos tanto, né? Olha o juízo, olha o tribunal aí, você vai estar lá sozinho, né? O juízo de Deus começa dentro da igreja. É o que nos esclarece o versículo 17 e 18. O projeto de Deus é nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho. E Jesus ensinou pelas coisas que sofreu. Se Ele nos disciplina hoje, é porque Ele nos ama. Ele nos corrige, é para nos educar. A igreja precisa dar exemplo da forma de se arrepender. E não pense você que eu estou falando disso aqui, eu estou falando de você, igreja. Você precisa dar exemplo. Como nós podemos chamar o mundo ao arrependimento se nós vivemos em pecado? Como você pode pregar arrependimento se você vive com o pé na lama do pecado? Como é que você vai falar de arrependimento se você mesmo não o tem? Se você mesmo não o expressa, se você mesmo não dá o exemplo de arrependimento? Como você pode chamar alguém a se arrepender? Como nós podemos exortar alguém se nós não estivermos andando com Deus? Como é que você vai corrigir em amor se você não anda com Deus? Como é que você vai exortar em amor se você não se aproxima de Jesus? É certo que antes de tratar com o mundo, primeiro você tem que se ajeitar, tratar com Deus, com a igreja. Tendo em vista o julgamento de Deus sobre justos e injustos, Pedro nos faz a seguinte pergunta: ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim dos desobedientes ao Evangelho de Deus?
Se você que diz, eu sou de Cristo, eu estou em Cristo, passa por tanta dificuldade, por tanta luta, imagina quem não quer saber. Ora, ora. Versículo 19. No sofrimento, eu diria para você que só há uma saída: é confiar. Mas às vezes nós andamos tão fracos que nem confiar nós estamos. Essa é a quarta e última dica. Confie em Deus no seu sofrimento. Quando estiver em meio a lutas, em vales, olhe para o alto. Confie em Deus. Eu quero te mostrar duas verdades aqui. A parte A do versículo 19. Devemos nos entregar a Deus. E quando nós nos entregamos, nós entregamos numa totalidade. É tudo que nós somos, tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos empreendendo, tudo que você venha a pensar, idealizar. Coloque Deus como regente da boa obra. A palavra do grego é encomendar. E é um termo bancário que significa depositar confiança. Em quem você está depositando a sua confiança? Aqui Pedro nos mostra que Deus não é apenas fiel, mas também é soberano. E por isso, Ele é digno, o único digno de toda a nossa confiança. Confie em Deus no sofrimento. Alegre-se nele apesar das circunstâncias, como fizeram Jó e Abacuque. Alegre-se nele, independentemente do que esteja acontecendo na sua vida. Talvez os seus olhos estejam cansados já de buscar, de procurar, de tentar, e as coisas não acontecem. Mas alegre-se, independentemente das circunstâncias, da espera, do tempo. A parte B desse versículo 19 nos adverte, nos ensina, nos alerta para que nós devemos continuar praticando o bem, independentemente do que nós estamos passando. Não podemos endurecer nosso coração e nem nos tornarmos apáticos por causa do sofrimento. Não podemos virar, dar as costas porque estamos passando por lutas. Deixar de fazer o bem porque eu não estou bem. Aqui Pedro nos mostra o que nós devemos ser, e nos mostra ao contrário, ao invés de endurecer o coração, amoleça. Ao invés de se tornar apático, se apresente com muita alegria. Nós devemos semear apesar de lágrimas. Nós devemos amar por mais que sejamos rejeitados. Nós devemos abençoar ainda que possamos ser amaldiçoados. Nós precisamos orar por mais que nós estejamos nos sentindo perseguidos. Como crentes em Cristo, eu e você, nós precisamos acreditar que sofrimento é uma prova de um Pai amoroso. É um teste de um Pai que quer ver você simplesmente vencendo a todo tempo e instante. Como crentes em Cristo, nós precisamos acreditar nisso, que as provas vêm de um Pai que ama, não de um ardil para nos destruir. Vem para nos levantar, para nos colocar em lugar alto. O sofrimento não é anormal, ele não é estranho. Ele é o caminho da glória.
Ele é uma oportunidade para sermos bem-aventurados e de glorificarmos ao Senhor. É uma oportunidade de entrega a Deus. É a oportunidade que você tem de entregar a Deus tudo o que você é. E é a única oportunidade de você fazer o bem aos outros. É em meio a Ele. Ele se revela de tal forma que você não entende. Já ouviu alguém dizer assim: eu saí porque eu fui visitar um amigo que estava nas últimas. Fui lá para abençoar e saí de lá abençoado. A fé precisa ser testemunhada. Testemunhar a nossa fé. Algumas vezes nós vemos, a gente consegue enxergar muito mais através de um alarme do que através de um telescópio. É quando você fecha os olhos e olha para dentro de si mesmo, é que você consegue ver além. Deus sussurra conosco na hora da alegria, mas Ele grita conosco na hora da nossa dor também. Ele está na alegria e na dor, sempre. Toda adversidade sofrida, segundo a vontade de Deus, nos aproxima dEle. Toda luta que você está enfrentando, segundo a vontade de Deus, é a aproximação para com Ele. Nós somos vencedores por aquele que nos faz vencedor. O único que pode te fazer um vencedor é Jesus, é Deus. E nós somos vencedores por Ele que nos faz vencedor. Nossos sofrimentos por Deus nos elevam. Esse sofrimento nos mostra o caminho real para o céu. Quem não atravessa a luta não está no caminho certo, mas quem enfrenta as lutas tem a convicção de que este é o caminho. A gente até costuma brincar às vezes: se a coisa está fácil demais, volta que o caminho está errado, porque para cristão não tem moleza. Deus nos chama a passar em meio às fornalhas, às tempestades, aos covis, mas em todo lugar, em qualquer circunstância, Ele se faz presente. Ele está lá, é o quarto homem, lembra? Porque Ele está lá para fazer com que você passe, não fique, passe. E isto, você sendo um vencedor, é para que você perceba que seu nome, a sua glória e o seu louvor é único, é só dEle, é para Ele e é com Ele. Eu estava lendo Hernandes Dias Lopes e ele tem uma frase muito forte: o Calvário é a grande prova que Deus dá de que o sofrimento segundo a vontade divina sempre conduz à glória. Eu queria deixar só umas perguntinhas para a gente finalizar, para que você pudesse refletir e para que você pudesse dar a sua resposta a cada uma delas. Estou com a expectativa correta em relação à minha vida com Deus? Eu estou ciente, eu tenho ciência de que essa minha vida eu vou ter muitas aflições,
enquanto eu estiver aqui? Será que tenho tido a capacidade de enxergar as dificuldades com a perspectiva correta, me alegrando por identificar uma oportunidade de Deus agir na minha vida? Será que em meio às minhas lutas eu tenho conseguido enxergar que é uma oportunidade que eu tenho de Deus agir a meu favor? As lutas e as adversidades que eu tenho enfrentado são necessárias? Ou será que essas lutas foram fruto das minhas péssimas escolhas? Eu me sinto mais próximo de Deus por conta das minhas lutas? Ou eu tenho dedicado meu tempo a murmurar e reclamar por elas? Será que as minhas lutas têm me aproximado de Deus? E eu queria deixar a mais importante de todas as perguntas. E a gente, quando nos deparamos com isso, quando nós começamos a nos perguntar, falo tanto de Jesus, expresso tanto o meu amor a Ele, mas o que eu faço? O que eu falo? O que eu penso? Meu comportamento está de acordo com o evangelho que eu prego, que eu vivo e que eu digo acreditar? Vamos orar? Eu queria convidar você, nós vamos orar, e eu queria convidar você a louvar a Deus essa noite, buscando as respostas, as suas respostas. Quando eu me debrucei para estudar, e tentar esboçar algo que realmente o amor de Deus por mim me traz ao coração, eu mal conseguia ler. Porque eu vejo que o Evangelho é simplesmente uma ferramenta de renovo, de mudança, que eu preciso a cada fôlego. E não é fácil quando eu me deparo com aquilo que eu sou. Senhor Deus, não tem sido fácil. Não tem sido fácil passar por tantas adversidades, por tantas lutas. Mas mesmo assim, eu tenho tentado, meu Senhor, e eu sei que eu vou conseguir em Ti me alegrar nelas, pois eu sei que o Senhor está agindo, agirá, e sempre está me ajudando a enxergar como o Senhor mesmo vê. E que eu possa, meu Senhor, que eu possa buscar acima de tudo a Tua verdade e a Tua vontade para com a minha vida. Em cada luta, em cada uma delas, que eu tiver que atravessar,
que seja para que eu me aproxime mais de Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.